O Evangelho como me foi revelado. Vamos lá para o nosso terceiro estudo. Joaquim e Ana na festa dos tabernáculos, onde eles fazem o pedido, confirmam o pedido, sem desistir, Mesmo ela estando tão velha, não desistem. A virtude da esperança. A sabedoria fez com que eles fossem fiéis até o fim e nunca desistissem de pedir. Então, é muito interessante essa força que Deus dá para a alma. Dessas três virtudes teologais incríveis, que é a fé, esperança e caridade, incluindo os dons do Espírito Santo, um deles a sabedoria que deu a eles para poderem discernir que nunca se deve desistir de confiar, de esperar. Então isso é uma coisa incrível que Deus dá para nós, esse dom infalível da esperança. E aí tem uma explicação de Jesus sobre a virtude da esperança. Esses dias eu estava lendo no livro da Valtorta, um capítulo mais para frente, ele falando que a esperança é como se fosse a fé. São os degraus, que você sobe, e de uma escada. Imagina uma escada que você está subindo, uma escada de madeira, que você está subindo para subir numa direção. E que a fé é os degraus. O parapeito que está do lado, segurando os degraus, é a esperança. Esperança. E o amor fica lá em cima, que é o que você vai buscar. É o que você vai sair de si próprio para buscar. Então é muito interessante, E você não pode desistir nunca, você não pode desanimar nunca. Porque se você tem a fonte do amor, que é Deus, para poder te dar esse amor, Você vai buscar em Deus esse amor para dar para as pessoas. Esse que é o detalhe. Que as pessoas hoje, quando vão falar do amor de Deus, só falam em direção a si próprias. Eu quero amor para mim. Jesus vai me dar amor para mim. Não é assim. O amor para você virá das pessoas. O amor de Deus para você mesmo, para você sentir esse amor, não é só espiritual, onde você vai sentir consolo espiritual. Às vezes Deus não dá consolo nenhum. Às vezes Ele só quer que você ame. Só isso, de graça, sem esperar nada em troca. E o amor que você doa sempre volta para você. Sempre volta para você. E quanto mais você ama, sem esperar nada em troca, e você ama aquele que é mais difícil, ou ama no momento em que as coisas estão mais desfavoráveis a você, onde Deus te deu uma oportunidade de você amar o próximo. Nossa, o amor para o qual você tem que ir lá subir é o amor para esse próximo, para que você dê para o próximo. Então, quando você precisa de amor, peça amor para Jesus. Se você precisa de amor para você, peça amor para Jesus para você ter. Para você ter. Porque quem dá, recebe. Quem doa, recebe de volta. De Deus também. Deus também recompensa aquele que se abaixa para amar o próximo. Aquele que se debruça diante de uma dificuldade. Se você está numa situação, e você não quer evitar confrontos, quer evitar problemas, é sinal de que você não ama o suficiente. Você somente se ama, porque você não quer enfrentar os problemas daquele confronto que você vai ter que enfrentar para resolver uma coisa que Deus está incomodando você. Deus permite que você se incomode com as coisas. Deus permite que você se incomode com situações de uma forma que você fica tão nervosa com aquela situação que você fala, meu Deus, não dá para ficar mais aqui. E é justamente isso aí que Deus permite para você confrontar, para você sair de si própria, para você se debruçar diante da situação. E aí, o que você faz em direção àquela situação ou às pessoas que você está querendo desistir e desanimar, o que você faz em direção daquelas pessoas é justamente o confronto. Aquilo que você está evitando. Você tem que fazer, confrontar, conversar com as pessoas.
né? Evitar de desistir. Deus te deu oportunidade. Quando você está incomodado com uma coisa, é uma oportunidade para reverter aquilo em nome de Deus, para a glória de Deus. Para você ver as coisas com os olhos de Deus, você precisa entrar na lama. Entrar lá no lugar onde você acha que está errado. Entrar no mundo daquela pessoa que está errada, que está depressiva. Entrar no mundo dela. Se interessar por ela. Entrar naquele universo, mas você não vai se contaminar. Você vai lá para poder ajudar. Você vai lá para levantar aquela pessoa para saber o que está acontecendo na alma daquela pessoa. Confrontar, conversar. Se você está vendo uma situação na sua casa que é uma coisa ridícula, que alguém está fazendo uma injustiça para com os seus pais, para com sua família, né? Dentro da sua própria família, você tem um irmão, uma irmã que está sendo injusto com os pais. O confronto é você se debruçar diante daquela situação, ir lá, conversar, falar o que tem que falar, o que sentir no coração, fala, deixa Deus falar pela sua boca. Mostra a verdade para aquela pessoa, mesmo que no primeiro momento haja um confronto difícil, onde aquela pessoa vai se sentir invadida, não tem problema. Mas pergunta, eu posso falar com você? Posso falar? Se a pessoa falar que pode, você aproveita. Se você chegar na pessoa e falar, ela for falar com você, você for falar com ela falar que não quer saber, que ela não quer ouvir, aí tudo bem, você evita de arrumar confusão, porque ela não quer, não adianta. Porque Deus não é assim, Ele não quer forçar a natureza de ninguém. Mas se você vê uma oportunidade onde a pessoa precisa ser exortada, e aí você fala, aproveita aquela oportunidade X, por exemplo, aconteceu um fato agora na sua frente. Deus te deu a oportunidade de você falar para aquela pessoa a verdade num fato que aconteceu agora, na sua frente. Você não vai esperar para conversar depois, perguntar depois. Você vai falar agora. Porque Deus está dando a oportunidade que você está vendo, a pessoa também está vendo. Né? Por exemplo, você quer chamar a atenção do seu irmão. Porque do jeito que ele trata a filha. Eu tô assim, eu tô com uma situação dessa. Meu irmão tá tratando a filha como uma rainha, mimando a filha dele. Minha mãe fica direto, né, reclamando disso pra mim. E então eu tenho que ficar atenta. Eu tenho que ficar atenta por uma oportunidade que Deus me der, porque eu sou madrinha de casamento dele. Então, quando Deus me permitir, eu vou fazer o que for preciso para poder aconselhar, para poder. Mas eu não posso ir agora lá, né? Do nada aparecer no portão dele só para ir conversar sobre a menina, né? Não vou fazer isso. Mas se eu ver uma ocasião de novo na minha frente, eu vou ver se eu consigo ajudar meu irmão a entender que ele tá estragando a filha dele. Totalmente. Então eu preciso ter essa paciência para esperar o momento certo, pedir para Deus me dar essa oportunidade se for da tua vontade. Se for eu que o Senhor quiser usar para essa situação, me dá a oportunidade. Pede para Deus a oportunidade e o amor que é necessário para conversar e a sabedoria também. Então, é bem isso. Então, aqui diante da Valtorta, eles estão na casa deles, depois eles vão para uma festa dos tabernáculos, fora dos muros de Jerusalém, né? Eles estão num acampamento, né? E para poder esperar, né, para participar da festa lá em Jerusalém. Imagina que você vai para uma cidade da Aparecida, uma grande festa, né? E você tem que ir lá para o templo da Aparecida fazer as orações, participar das novenas durante 3 dias, por exemplo. 3 dias de festa, 9 dias de festa, né? Você vai todos os dias, você acampa lá. Né? Lá tem um monte de hotéis, né? Mas faz de conta que não tinha hotéis. Lá em Jerusalém também tinha hotéis, né? Mas só que eles não queriam ficar em hotéis, era mais barato fazer um acampado lá. Imagina que você vai com o seu ônibus cheio de gente, né? E aí vocês pegam e colocam barracas ao redor do ônibus e ficam lá durante todo, então faz um baita de uma tenda onde todos ficam lá durante todo esse tempo, né? Várias barracas dormindo, todo mundo dormindo, igual a Canção Nova. Né? Você quer participar do evento da Canção Nova, você vai lá e tem um lugar de hospedaria. E aí você fica hospedado, que é mais barato, né? Não ficar lá na hospedagem do que pagar um hotel. Então a mesma coisa acontecia com
com o pessoal lá do templo, nas festas que tinha no templo em Jerusalém dos judeus. Então aí eles foram para essa festa né? E lá ela levou o menininho, o Alfeu, né? E aí chegou uma mulher que tinha um monte de filhos, mãe de 6 filhos, e conversando com a Ana, né? E a Ana suspirava quando ria, né? Quando via aquela situação, né? Tem mulheres que têm tantos filhos e ela não tem, né? Então ela novamente sentiu, né? A dor no coração, falando que não tem nenhum filho, né? E aí Jesus vai falar sobre isso. Ó, os justos são sempre sábios, porque sendo amigos de Deus vivem em sua companhia e são instruídos por Ele, que é a infinita sabedoria. Os meus avós eram justos e por isso tinham a sabedoria. Podiam dizer com verdade quanto diz o livro, cantando os louvores da sabedoria. Eu a amei, procurei desde a juventude, procurei torná-la minha esposa. Ana de Arão era uma mulher forte, de quem fala o nosso avô. E Joaquim, da estirpe do rei Davi, não tinha procurado tanto a formosura ou riqueza, quanto a virtude. Então ele procurava mais a virtude da Ana, né? O Joaquim buscou nela a virtude, por isso que ele não ficava triste dela não ter filho, né? Ele era sábio, ficava feliz com o casamento, mesmo ela não dando filho para eles. Nunca abandonou ela, nunca rejeitou ela por causa disso, né? Todas as virtudes reunidas no maço perfumado de flores para tornar-se uma única lindíssima coisa, a virtude, uma virtude real digna de estar perante o trono de Deus. Joaquim tinha, portanto, desposado 2 vezes a sabedoria, amando-a mais que qualquer outra mulher. A sabedoria de Deus encerrada no coração da mulher justa. A Ana de Arão não procurava outra coisa senão unir a sua vida à de um homem reto, certa de que na retidão está a alegria das famílias. Sendo o sinal da mulher forte, não lhe faltava nada a não ser a coroa dos filhos. Então, não faltava nada a não ser a coroa dos filhos, que é a glória da mulher casada, justificação do casamento, que é a procriação, do qual fala Salomão. A sua felicidade não lhe faltavam senão os filhos, flores da árvore que se une à árvore vizinha, obtendo assim abundância de novos frutos, na qual 2 bondades se fundem em uma, pois também do lado do esposo Jesus nunca lhe viera nenhuma desilusão. Então, do lado do esposo, né, ela não foi abandonada, né? Porque ele era sábio de ver a virtude nela, né? Que é uma pessoa maravilhosa, os dois, Joaquim e Ana, são um exemplo pra gente, né? Ela agora, a caminho da velhice, há decênios já é mulher de Joaquim. Era sempre para ele a esposa da sua juventude. Tá vendo que coisa linda? A sua alegria, a serva tão querida, a graciosa gazela, cujas carícias tinham sempre o primeiro frescor do encanto da primeira noite de núpcias. Olha que coisa linda, gente. Imagina que coisa linda isso aqui, o casamento ser assim. Mesmo sem filhos, ela e ele, o Joaquim e a Ana, serem tão carinhosos, né? De como fosse a primeira noite de núpcias, a esposa da juventude. Gente, eu vou falar para vocês, eu sou assim com meu esposo, né? Eu falei para vocês a situação que aconteceu no final de semana. Ontem meu esposo declarou para mim, falou que me ama, que ele sabe que eu amo ele em qualquer circunstância, que eu provo para ele todos os dias esse amor. Me falou que me ama muito mesmo. E o domingo a gente passou super bem, ele pediu desculpa pros filhos, deu tudo certo e melhorou bastante com os meus 2 filhos. Tá vendo como que o confronto precisa acontecer? Então mostra claramente. E ontem a gente, né, ficou junto, né? Nós passamos momentos juntos de carícias, né? De uma noite de amor, nem modo de falar, não tenho vergonha de falar isso, porque eu tô casada para isso mesmo. E a gente lembrando de como a gente era desde quando a gente começou. Ele comentando isso comigo, que ele me vê assim, que eu sempre sou essa mesma pessoa, que eu nunca mudei, né? Dessa graciosidade que ele lembra e que eu mantenho até hoje. Eu mantenho até hoje. Então, o meu casamento é rejuvenescido pela graça de Deus, por essa situação de amor que eu demonstro. Porque se não houver o confronto, você não se abaixar para o outro, né? Você não pedir esse amor para que vá ao outro, você não consegue ter frutos em lugar nenhum. Se você não se descer para confrontar, para poder
pegar, olha, vamos resolver isso, olha, tá errado isso, né? No primeiro momento você tem uma oportunidade que você aproveitou. Eu, no meu caso, eu tive uma oportunidade em que eu aproveitei e deu certo, porque Deus está naquele processo. Obedeci a Jesus, fiquei quieto o dia inteiro, esperei ele refletir sobre o que eu tinha falado, por mais duro que foi eu falar as coisas que eu falei, mas foi importante. Jesus chama atenção através desse confronto, desse brilho do sol que você que queima com a verdade, né? Arde os olhos. Quando você vai falar uma verdade que é luz, arde os olhos da pessoa no primeiro momento. Mas é a vontade de Deus que você fale. É orar, ação. Não adianta nada você estudar. Eu falo para as pessoas, não adianta nada você estudar tanto o livro do céu e aquilo ser só para você. Para ser para você, para aquilo funcionar na sua vida, você tem que amar o próximo. E você tem que levar esse conteúdo para a vida do outro, de uma forma ou de outra, não obrigando ele a viver assim. Né? Eu não penso que eu estou obrigando meu esposo a se adaptar à divina vontade. Eu não penso assim. Eu penso no que Deus fala no livro do céu. Jesus fala no livro do céu que a divina vontade ela vem sobre todos, que é um sol que todos acabam, né, recebendo essa luz. Aqueles que querem e aqueles que não querem. Todos, de uma forma ou de outra, precisam se render à luz do sol. Agora, aí tem o desenho do homem, no vídeo, que ele mostra pessoas que estão abaixo do subsolo. Que são aquelas pessoas que não querem participar dessa luz de jeito nenhum. E elas vão e vão para debaixo do subsolo. Que é o exemplo do homem que trai a mulher, que é o exemplo do homem que desiste do casamento, que desiste de tudo, ou a mulher que desiste do homem, do seu esposo, né? Tem uma situação que uma das minhas meninas tá passando com uma vizinha, que a vizinha atrapalhou o casamento do próprio filho, porque ficou vigiando totalmente todos os dias a nora que mora atrás, né? Ele morando atrás, a mãe dele querendo proteger ele, começou a vigiar a nora todos os dias, tudo que ela falava, tudo que ela fazia, em todo o tempo do casamento. A nora não aguentou mais, não aguentou mais, não quer mais saber do filho dela, mas não tem para onde ir, então continua morando lá. Então, é uma circunstância muito triste, né? Porque o filho gosta da nora, o filho é evangélico, reza muito, acredita que Deus vai honrar ele, é uma pessoa de oração, mas está com depressão por causa dessa situação, porque viu a mulher, a ex-mulher, já com outro homem namorando. E tem tudo para dar certo o relacionamento deles, porque se ele souber confrontar a situação com amor, ele não aceita a separação. Então é uma situação muito delicada, mas precisam sair dali. É urgente. Precisam mudar dali. Aquela mulher com os filhos precisa mudar dali. Ficar longe da sogra. A sogra atrapalhou o casamento. E agora a sogra que está rezando pelo filho, pedindo ajuda para o filho. Que ela não tem medo do filho fazer uma loucura, de medo do filho, né, se matar, alguma coisa assim, ou fazer mal para a família. Né, se ele vê a mulher com outro de novo. Então é uma circunstância muito complicada, porque foi ocasionada pela falta de sabedoria de uma mãe que começou a vigiar a nora. Não pode. Ela devia perceber, olha, não tá dando certo o relacionamento dele, talvez por causa disso, talvez não. Ele mesmo já tinha percebido que ele tinha que sair dali, mas a casa é dele. Então ele não saía porque a casa é dele, tá no nome dele. E os pais moram na frente, ele mora atrás. Então ele tinha que ter pensado. Faltou a sabedoria de vamos mudar daqui, ficar longe dos meus pais. Porque você reclama, então com certeza ela reclamava. Vamos morar longe. Jesus, se eu morasse com a minha sogra e meu sogro, não sei, não ia dar certo meu casamento. Não ia dar. Graças a Deus, eles moram numa rua bem mais à frente, né? Não ia dar nunca ia dar certo. Meu Deus, nossa, nós pensamos tão diferentes, eu meu sogro e minha sogra. Nunca que ia dar certo. Só dá certo porque eu tô longe. Então, essa sabedoria. Não pode morar junto. Né? Quando você casa, você não tem mais a sua mãe e seu pai para poder te proteger. Não pode, não. Muitos casamentos acabam só por causa disso. Por causa que a sogra vem interferir. E o filho ou a filha permite. O meu irmão também quase que perdeu o casamento por causa disso. Quase por causa disso. Porque a mãe da minha
da minha cunhada, ela é super protetora. Ela é a única filha, então a mãe dela, nossa, meu Deus do céu, você não tem noção. Ela chegava a falar pro que meu irmão não prestava, na frente fez de tudo para os dois se separar. Fez de tudo para poder ela ficar com a filha dela. Ela tinha tanto ciúme da filha dela, e deve ter até hoje, que ela fez de tudo para separar os dois. Nossa, ele quase que separou, foi muito difícil. E ainda é difícil até hoje a situação. Mas ele tá morando totalmente separado. Saiu de lá e percebeu em tempo que aquela mãe dela não ia dar certo. Que o único jeito dele ficar bem era ele, de uma certa forma, não ficar longe, mas também não ficar perto. Porque foram morar muito longe. E a mulher dele, minha cunhada, não aceitou morar longe, tão longe da mãe assim, sem carro. No começo eles não tinham carro, então é uma situação muito delicada. Agora eles moram na rua da minha mãe, mas só que mesmo assim, cada um na sua casa. A minha mãe não interfere em nada no casamento dele, mas a outra, Jesus Cristo, misericórdia. Quase que acabou o casamento por causa da mãe ficar. Então falta essa sabedoria eterna, né, de saber conduzir a vida dos filhos, de respeitar, né, a privacidade do casal. Se você tem um filho e uma filha que tem um casamento, deixa eles viver o casamento deles do jeito deles, não interfira de jeito nenhum. Só fala com a sua nora se você tiver uma oportunidade de exortar num amor muito grande, você assumir, sabe? Como que eu falaria com uma nora minha? Eu ia falar assim, olha, eu também passei por uma situação, dependendo da oportunidade, que, por exemplo, acontecer com meu filho e a minha nora, uma situação onde os dois estão, né, passando por uma luta muito grande, um sofrimento, uma batalha, seja qual for, eu vou contar as minhas experiências, vou contar para ela, para minha nora. Vou contar, nossa, olha, eu já passei por uma coisa assim, 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 assim. Eu passei, nossa, eu sofri tanto. É isso que eu faço. Eu falaria assim. Eu não ia chegar nela, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você... Não, eu iria pegar e falar, nossa, eu precisei fazer isso, eu precisei fazer aquilo, eu precisei fazer isso. Nossa, foi por Deus, viu? Foi Deus que me iluminou para poder vencer isso aí. Eu ia fazer isso. Mesmo que eu aumentasse um pouco, sério, mesmo que eu tivesse que aumentar um pouco, mas eu ia fazer por amor. Então, quando tem amor, não tem problema se você aumentar um pouco. Sabe? Aumentar, incluir alguma coisa que não é tanto assim. E não foi tanto assim. Mas você pega e aumenta um pouquinho, porque em prol do casamento do seu filho, da sua nora, para que dê tudo certo. Numa oportunidade que Deus te deu para você falar com a nora, para resolver, para ajudar a resolver aquela situação, para ela ter um comportamento melhor. Se ela estiver tratando o seu neto de uma forma mimada, igual minha mãe tá vendo, eu peguei e falei assim, olha, um dia eu também tratei. Eu comecei assim com meu filho, logo no começo, quando eu casei, também eu ficava protegendo meu filho desse jeito, vocês não têm noção o que aconteceu. E tal, tal, tal. Mesmo que eu narre uma situação que não aconteceu na minha vida. Mas eu vou dar um exemplo para eles. Nossa, eu fui muito burra de ter feito assim, vou falar mesmo. Aí ela vai falar, nossa, será que ela tá falando que eu sou burra? O problema é dela se ela pensar desse jeito, mas você vai fazer a sua parte. Aí você fala assim, nossa, graças a Deus que vocês são tão bozinhos, vocês têm que elogiar ainda. Que bom que você é tão boazinha com ela, né? Que bom, que bom. Nossa, eu tive um problema sério no começo, tal. Eu uso uma inteligência que vocês não têm noção para lidar com as pessoas. Né? Você tem que saber lidar com as pessoas, você tem que tentar entender o que aquelas pessoas são, como elas são. Nunca saber conversar, né? Isso não é falsidade, não é mentir, nada. Isso é amor, isso é você se abaixar na lama. Você abaixa na lama daquela vida que está errada, naquela situação que você sabe claramente que está errada e que você está se debruçando diante daquela situação para tentar ajudar, né, ser um instrumento de Deus naquela situação. É assim, gente, eu tô falando sério. Nossa, por causa dessas coisas que tá faltando no mundo, por isso que o mundo tá do jeito que tá. Porque as pessoas têm medo demais de entrar no mundo da outra. Por causa da sociedade Nutella que a gente tá vivendo. Onde as pessoas são tão delicadinhas, você não pode tocar na vida das pessoas, não pode falar nada para as pessoas. Nossa, o mundo tá indo, meu Deus, bueiro abaixo por causa desse respeito humano que está acontecendo na Terra.
desse negócio de não incomodar os outros. Eu odeio incomodar as pessoas, eu falo pra vocês, eu odeio incomodar as pessoas. Eu prefiro, nossa, saber tudo sozinha pra não ter que pedir pra ninguém. Mas só que Jesus, ele não quer que seja assim. Ele falou, depois que eu, por exemplo, ontem, vem umas tentações na nossa vida, que ontem Jesus fez eu parar de tomar um remédio. Ele falou assim, não vai tomar mais um remédio, que eu comprei esse final de semana uma caixa inteirinha dele. Ele falou assim, você não vai mais tomar esse remédio. Porque você está querendo facilitar a sua vida com esse remédio, né? E é um remédio que não é receitado pela médica. Ela não proíbe, mas ela não receitou. Que é para evitar espinhas femininas, espinhas, né? E aí acabou a última vez e meu marido não comprou. Toda vez que ia na coisa, eu esquecia de pedir para ele, ele não comprou. Eu fui na farmácia esse final de semana e como eu estava acostumada sempre a comprar, eu comprei. E aí aconteceu uma circunstância que eu falei pro meu filho, olha, se você quiser tomar um remédio que tal, você toma. Aí meu filho falou, não, mãe, não é normal, não é natural eu tomar um remédio para poder mexer com o meu organismo assim, não. Aí aquilo que ele falou entrou na minha mente, eu falei, nossa, eu acho que ele tá correto. Eu não tenho que tomar um remédio para mexer com a coisa natural do meu corpo. Se meu corpo ele vai produzir por si mesmo hormônios naturais que vão me trazer um monte de espinha, né? Que é só para isso que eu tomo remédio, para poder mexer com os hormônios, para poder burlar o efeito do hormônio, né? E não é algo pro bem, é algo pro meu egoísmo, pra minha própria satisfação, né? De ficar com você em espinha, de não sofrer. Então, hoje a sociedade é desse jeito, né? De você tomar suplemento para resolver as coisas naturais do seu corpo, né? De você dormir, de você não dormir, de você se for por amor, por exemplo, se for uma circunstância aonde você tem que ficar acordado para poder fazer um trabalho voluntário ou para poder ficar no hospital cuidando de alguém, né? E aí você tomar um Red Bull ou tomar uma cafeína, um suplemento para poder ficar acordado, tudo bem, você vai e compra porque é por amor que você está usando aquele suplemento. Agora, se você está usando uma coisa só para o seu próprio benefício próprio, de você olhar no espelho e se ver melhor, né? E tirando a natureza das coisas, então Jesus, no meu caso, Jesus ele não achava ruim eu tomar antes, porque eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Então antes ele não via como pecado, ele não falou para mim, ó, foi pecado todo o tempo que você usou esse remédio. Não, ele não falou desse jeito, ele falou assim, oferta para mim esse desapego disso, oferta para mim, se desapega desse remédio, não precisa mais, deixa o seu corpo ser natural como eu fiz. Então ele falou para mim ontem, deixa o seu corpo ser natural como eu fiz, não toma mais remédio, faz por amor a mim. Aí eu falei, tá bom, eu sei, eu confio no senhor, porque eu fiquei sem remédio durante o mês e não apareceu nenhuma espinha. E as minhas espinhas eram muito doloridas mesmo, né? E eu me resignei, porque toda vez que meu marido saía para comprar remédio, eu esquecia de pedir, porque Jesus permitia que eu esquecesse. Aí eu falei, nossa, Jesus, toda vez o senhor me faz eu esquecer de comprar o remédio. E aí eu já estava entendendo que era a divina vontade essa situação, né? A sabedoria, tá vendo? Nossa, acho que é a divina vontade, que ele não quer mais que eu tome esse remédio. Eu até pensei desse jeito, mas eu guardei pra mim, não falei não. E não veio espinha esse mês, nenhuma espinha. Chegou o tempo, né, da hormonal, né, do TPM e tal, e não veio aquelas espinhas doloridas que era a causa de eu tomar o remédio. E aí eu falei, acho que ele me curou, porque não veio. Então, ele vai curar você. Ele vai te curar. Então, agora eu falei, nossa, mas pra que eu vou tomar remédio sendo que eu não tenho espinha mais? Só se surgir de novo as espinhas doloridas. Se elas não surgirem nunca mais, é porque eu fui curada, né? Que Deus, ele equilibrou, ele fez harmonia entre os hormônios dentro de mim. E aí eu não preciso tomar mais, porque eu tomava para poder burlar o hormônio testosterona de mim, para poder, né? Faz um tipo, ele atrapalha que o hormônio masculino trabalhe, né? E esse hormônio masculino te causa as espinhas, que a mulher tem, né? Dentro dela o hormônio masculino e o homem também tem o hormônio feminino. E aí isso é um equilíbrio natural, é Deus quem colocou o hormônio ali. Mas aí, às vezes acontece o desequilíbrio por causa do pecado, por causa do nosso pecado, por causa, né? E Deus permite também para poder a gente pagar o preço, pagar
Tudo isso é purgamento, né? Purgação. Tudo é forma de expiar pecado. Você sabe disso, vocês sabem disso. E são frutos também dos pecados, consequências de pecados. Então, a doença é isso. A gente vai estudar sobre a doença, porque Jesus fala no livro da Valtorta sobre a doença. Que vem tudo do demônio, né? Vem tudo da ação demoníaca, né? Do pecado original e tal. Então, Jesus tirou, sumiu as espinhas. Então, para que eu vou tomar o remédio se Jesus curou? Entendeu? Então, é isso que você tem que perceber. Aí, ontem ele falou assim, mas eu te curei, você não precisa tomar mais. Quando ele falou isso ontem, acabou. Eu não vou tomar, a caixa tá cheia. Só tomei um esses dias. Vai ficar lá. Eu vou deixar lá. E é muito legal você dizer não, tendo remédio em casa. Você dizer não, vou tomar, tendo remédio para você tomar. Que é dinheiro, né? É dinheiro. Foi mais de 30, quase 40 reais. É dinheiro. Mas por ele estar ali, demonstra claramente que você confia em Deus. Porque você não vai tomar. Entendeu? E não vai ser desperdício, não. Simplesmente vai ser uma escolha que você tomou em Deus. Eu não vou tomar. E meu filho fez eu refletir. Meu filho foi um instrumento de Deus para eu refletir. Porque eu falei para ele, se você quiser tomar um remédio, tem um remédio que faz um efeito tal. Ele falou, não vou tomar não. Eu vou deixar as coisas natural, como eu sou natural. Vou deixar natural. Eu falei, então tá bom. Deus, aí eu fui meditar sobre isso. Fui perguntar para Jesus se eu tinha feito alguma coisa errada de oferecer esse remédio pro meu filho. Aí Jesus conversou comigo, falou, sim, não precisa disso, você tem que confiar em mim, que eu vou equilibrar toda a natureza do seu filho nesse contexto aí que você queria tomar. Você tem que acreditar em mim, que eu vou fazer isso. Né? Eu sou o dono de tudo, a divina vontade é quem resolve todos os problemas. Então, eu vou resolver esse problema sem precisar de remédio nenhum. E ele tá certo de não querer tomar o remédio. Eu falei, tá bom, Jesus, se o senhor pensa assim, e você também não tem que tomar mais remédio e tal. Desse jeito, Jesus falando comigo ontem. Eu falei, então tá bom, ótimo, divina vontade reina na minha vontade, Jesus reina. Reina, eu amo quando o senhor fala comigo, chama minha atenção, briga comigo. Eu amo quando o senhor me manda alguma coisa, deixa claro que é ordem sua. Meu Deus, não tem coisa melhor do que você obedecer a Deus, gente. Nossa! Ser tão feliz com isso, meu Deus, ele te cura, ele resolve tudo pra você, né? Você deixa nas mãos dele, então essa fé, esperança, espera, convenceremos Deus com o nosso amor fiel. Olha que coisa mais linda, as palavras de Joaquim. Espera, convenceremos Deus com o nosso amor fiel. E eu tô vivendo um amor fiel a Deus. E vou obedecer e não vou tomar remédio. E não vou insistir com meu filho, não preciso. Nem vou comprar remédio pro meu filho. Porque eu tava pensando em colocar até na bebida do meu filho remédio. Pra ver se ele melhorava em algumas coisas. Pra quê? Isso aí é totalmente a vontade humana. Você querer ser Deus no lugar de Deus. Sendo que Deus está na situação, você não precisa. Aí, se eu fizesse isso, gente, olha o pecado que eu ia cometer contra a vontade divina. Se eu fizesse isso, isso é um costume meu. Eu sempre fui assim. Um costume de usar esses meios, métodos de resolver problemas naturais. Né? Naturais, assim, desse jeito, tomando remédio. Suplemento. Né? Eu aprendi muito essas porcarias. Então, é uma coisa, um costume meu. Ah, tá dando problema? Vamos resolver. Tem um remédio tal que faz tal efeito, você vai tomar. E aí, eu tava até pensando, nossa, eu acho que eu queria muito que ele tomasse esse remédio. Né? E fiquei rezando para Deus, perguntando o que Deus achava disso. Aí Jesus respondeu, graças a Deus. Porque já pensou se eu colocasse no suco do meu filho? Eu estava pensando aonde que eu vou colocar, observando meu filho, aonde que eu vou colocar esse remédio para ele tomar sem saber. Desse jeito, eu estava pensando assim, gente, eu tô sendo honesta com vocês. É a tendência da nossa vontade humana. A gente tem vontade humana ainda. A gente tem para ser rejeitada. Né? A gente não vai deixar de ter vontade humana para ser rejeitada. Você vai procurar Jesus e perguntar para ele, Senhor, eu sempre fiz desse jeito, o que o Senhor acha dessa situação? Ele responde, e ele te responde e fala, de jeito nenhum, seu filho tá certo. Não é para tomar mesmo, não, nem forçar ele a tomar de jeito nenhum. De jeito nenhum, não precisa, confia em mim, tá bom? Eu sei resolver esse problema, eu sou o dono de vocês, eu que cuido do corpo de vocês, eu que sei. Se você confiar em mim, deixar pra mim, eu vou lá e resolvo. Agora, se você fizer na minha frente,
Se você tomar a minha frente, ser Deus e querer resolver com seus métodos humanos, já era, filha. Já era. Você sai da divina vontade. Um ato fora da vontade de Deus já faz você sair da divina vontade naquele ato. E faz uma miséria terrível. Tá no livro do céu. Gente, eu vou falar pra vocês. Eu vou falar uma coisa que aconteceu esses dias, né? Que Deus falou pra mim, Aline, explica pra essas pessoas da escola da divina vontade que você está ali não dando aula. Jesus falou domingo pra mim. Explica pra eles que você não tá dando aula, que você está simplesmente só testemunhando. Só isso que você está fazendo, que é o que está na palavra de Deus no Evangelho de domingo. Sejam testemunhas. Sereis minhas testemunhas. Sereis testemunhas da ação do Espírito Santo. Virá e descerá sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. O que é testemunhar, gente? Você vai na justiça e aí eles vão pedir o seu testemunho diante de uma circunstância. O que você vai falar? Tudo o que aconteceu naquela ocasião. Teve um crime. Você era testemunha de um crime. O que eles vão pedir para você? Você vai dar aula lá para o juiz? O juiz vai te ouvir. Chame a testemunha Aline. Aí você vai contar tudo o que aconteceu com você, né? Você está dando aula? Não, mas a palavra sua é muito importante, não é? Sim, então. Jesus falou isso, falou assim, fala para eles que você não é professora, que você não é uma mestra, que você não tem discípulos, né? Que não é assim, que você não é assim, né? Apesar de que, se você é Jesus, acaba as pessoas vendo você como Jesus, mas você não é assim que acontece, né? Na vida nossa, quando a gente está aqui ensinando alguma coisa, entre aspas, ou à frente, a gente está se debruçando também, debruçando de amor por aqueles que precisam aprender. Mas o que eu estou fazendo nas minhas meditações é ensinar vocês a meditar com a vida de vocês, levar todo o conhecimento do livro do céu e desses livros, desses escritos para a vida de vocês. Jesus ele me pediu para ensinar as pessoas a viverem na divina vontade na prática. Como viver na divina vontade na prática? Testemunhando a vida na divina vontade. Então, se eu estou vivendo com a minha vontade humana submetida à vontade de Deus, vai acontecer fatos todos os dias. E eu vou testemunhar o que aconteceu comigo. Então, eu conto a minha vida aqui não como um exemplo a ser seguido, não como um modelo a ser seguido. Não, o modelo é Jesus, Nossa Senhora. Mas a minha experiência, o meu testemunho, faz você fazer um julgamento diante da sua vida, para você depois levar para a sua vida. Qual a mensagem que eu estou dando aqui para vocês diante dessa circunstância que eu quase caí na vontade humana? Quase que eu voltei contra Deus. Qual foi a circunstância? De você não confiar nunca em si mesmo. Não confie em si mesmo, não volte para os seus costumes que você tem. Que você tem costumes que sempre achou que aquilo ali era bom, era pro bem, mas que não são pro bem. Vão contra Deus, vão contra a natureza das coisas. Você acostumou achando que tomar um remédio resolve. Você acostumou com isso, é um costume. Jesus não vê isso com maldade, Jesus vê isso como uma fragilidade da sua parte, né? Que você é frágil, que você se deixa levar por essas coisas. Viu vídeos na internet, aprendeu a fazer coisas que as pessoas ensinam para poder não sofrer nunca, para poder resolver os problemas, né? Sem sofrer, sem sem confiar em Deus, entendeu? E você foi contaminada por essas coisas, né? Pelas receitas lá da internet, ensinando você dicas da sua vizinha. Gente, a gente tem internet hoje, mas antes, quando não tinha internet, as dondocas, as mulheres ficavam conversando, e os homens também. Nas festas lá da Idade Média, né? Você vai assistir um seriado, você vê uma dando a dica para outra. Olha, você tem que fazer desse jeito. Olha, quando eu estava nessa circunstância, eu tomei esse remédio e melhorou.
e resolveu. Aí você pega aquela dica daquela fofoca, daquela conversa, e você coloca para sua vida e começa a fazer besteira. É assim que o ser humano foi. Então a internet que traz hoje pra gente essas coisas, tinha antes do mesmo jeito. Eram as festas que as pessoas iam, ou então ia na casa vizinha, ficava conversando com a vizinha contava, eu fiz tal coisa. Aí você vai pro consultório médico, a pessoa fala assim, eu fiz tal coisa para resolver tal coisa. Eu usei. A gente é Maria vai com as outras, vocês sabem disso. Se a pessoa fala pra você, eu gostei de usar, de pôr o negócio no meu peito, né? Colocar silicone. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi colocar silicone. Nossa, meu casamento melhorou muito. E aí você olha pra você, eu vou colocar silicone, porque ela falou que ela colocou e foi bom, então pra mim vai ser também. É assim. A gente é desse jeito, né? Então, não é ordenado por Deus. A gente não busca Deus, a maioria, a gente fica buscando as coisas do mundo, fica totalmente distraído com essas coisas. Aí a gente não pode. Mas a gente tem essa tendência, então a gente vai voltar para Deus. Vai conversar com Jesus. Por isso que eu estou contando um testemunho da minha vida. Então vocês têm que ficar felizes. Vocês têm noção como vocês têm que ficar felizes em vez de ficar julgando, né? Que é o que eu estou contando uma coisa da minha vida, que eu posso atrapalhar e confundir as pessoas. Eu não vou confundir ninguém. Não tem como confundir. Ué, Deus está aí. Deus está junto comigo, a sabedoria de Deus está aqui. Ele está explicando pela minha boca que é uma experiência que eu estou narrando, um testemunho de uma experiência com Jesus, que me aconselhou, que me deu ordens. Mas as ordens de Jesus, vocês sabem que são ordens que são mais pedidos do que ordens. Mas como você quer ser, que ele reine na sua vida, como ele, né, você quer ele como rei, reinando na divina vontade, a divina vontade reinando em você. Meu Deus, você fala, claro, Jesus, você está certo, mas só que ele precisa te convencer para poder você estar certo, para poder dar certo. Ele precisa te entrar no momento X, ele é tão maravilhoso que ele entra devagarinho e aproveita as oportunidades também. Ele poderia ter falado antes para mim sobre esse remédio, não falou. Porque não era a hora. Agora que aconteceu essa circunstância com meu filho, foi a hora que ele falou comigo, que eu ouvi. Eu também, antes, quando eu tinha bulimia, eu achava que eu não conseguia viver sem o remédio para ir pro banheiro. Eu achava que eu nunca mais ia pro banheiro sem tomar remédio, né? Fazer o número 2 lá. Sem tomar um laxante. Deus foi falando comigo aos poucos, foi entrando na minha vida, falando pra mim, não, confia em mim, que você vai conseguir ir pro banheiro sim. Confia em mim, que você vai conseguir ir pro banheiro sim. Para de tomar. Para de tomar. Jesus fez a mesma coisa, eu parei de tomar. Com o remédio de emagrecer foi a mesma coisa, para de tomar. Veio através do médico, o médico falando jogar fora. Falou, joga esse remédio fora, que isso aqui tá fazendo mal pra você. Aí eu falei, vi que era a ordem de Deus. Várias coisas Deus já fez eu desistir. Porque isso é querer ser seu Deus. Resolver as coisas por cima de Deus. É você querer ser Deus. Mas só que ele entra na sua vida devagarinho. Ele não obriga você a fazer a vontade dele assim no piscar de olhos. É no decorrer da caminhada. Ele vai procurando oportunidade para falar com você. Você está na divina vontade. Eu não saí da divina vontade por causa que eu ainda estava fazendo isso. Entendeu? É quando é a ordem expressa dele. Por exemplo, se ele me deu uma ordem expressa e eu entendi, o meu cérebro conseguiu captar, aí sim, agora eu começo a ofertar para Deus, não vou tomar mais, Jesus. Aí eu não saio nunca da divina vontade. Entendeu? Então é muito importante. Então as palavras do livro da sabedoria parecem escritas para eles, para Joaquim e Ana. Por ela alcançarei glória perante o povo. Por ela alcançarei imortalidade e deixarei em memória eterna aqueles que depois de mim virão. Mas para conseguir tudo isso, tiveram que fazer-se discípulos de uma virtude veraz e duradoura, imune a qualquer acontecimento, a virtude da fé, a virtude da caridade e a virtude da esperança, a virtude da castidade, né, dele não trair, dele não querer outra mulher para ter filhos, né, a castidade dos esposos.
Eles a possuíram. Então, ele não quis fazer por vontade própria. Ele também não foi apelar para uma. De repente, se tem uma brecha na lei dele, que poderia ele largar a esposa dele, abandonar, ele tem uma brecha lá da lei, que tem como abandonar para poder ele buscar outra mulher para ter filho. Não, ele não fez isso. Ele era sábio. Ele tinha as virtudes. Ele tinha as virtudes. Eles a possuíram, que é as virtudes fornecidas pela sabedoria. Porque não é preciso ser virgem para ser casto. Não precisa ser virgem para ser casto. Tá vendo? Interessante isso, né? E os leitos conjugais castos têm a proteção dos anjos, recebendo filhos bons, que fazem da virtude dos pais a norma de suas vidas. Olha só, e os leitos conjugais castos, que palavra incrível, gente. Pra gente meditar sobre casamento, ó. E os leitos conjugais castos, que é a fidelidade um para o outro. Fidelidade um para o outro. De não abandonar. Ele não abandonou a Ana para casar com outra, porque ela não dava filho para ele. Entendeu? Os leitos conjugais que foi casto. Tinha ali o amor com ela, né, sem ter filho, não deixaram de fazer amor, não deixaram de buscar isso. Tem a proteção dos anjos, recebendo os filhos bons, entendeu? Que veio para eles no céu, tinha uma filha maravilhosa sendo guardada para eles. Nossa Senhora, que coisa mais linda. E aí esses filhos fazem da virtude dos pais a norma de suas vidas. Nossa Senhora foi justamente fruto desse amor, dessa castidade. Que coisa linda. Mas agora onde estão estes filhos? Hoje não se quer mais filhos, né? Isso aí é terrível. Isso, não ter filho por sua vontade, o negócio é feio. Deus dá o dom, né? E você não quer filhos. Né? E nem tampouco quer a castidade. Por isso eu digo que o amor e o leito conjugal hoje estão profanados. Estão profanados por quê? Porque as pessoas estão vivendo para si próprias. Para si próprias. Né? Eu não vou ter filho porque eu não confio em Deus. Quando você fala assim, eu não tenho filho porque eu não vou ter cama para ele, não vou ter como pagar estudo para ele, eu não vou ter como dar comida para ele, não vou ter como comprar fralda, eu não tenho como. Se eu for comprar hoje fralda, eu não tenho condições. Você pensa assim. Então é melhor não ter filhos. As coisas estão muito difíceis, eu não vou conseguir. Você não confia em Deus, é falta de confiança. Onde come 2, come mais 1. Onde come 3, come mais 1. Onde come 4, come mais 1. Então tem que estar aberto à vida. O casamento tem que ser aberto à vida. Mas as pessoas, elas não entendem isso. Né? Hoje em dia, mais do que nunca, todo mundo é fechado. Todo mundo quer ser o seu próprio Deus. Quer resolver as coisas ao seu próprio modo. Né? É triste, porque meu marido pensou desse jeito. Meu marido, ele fechou a porta para a vida. Fechou. Por que ele fechou? Por medo. Só porque o meu filho tinha nascido com problemas, ele ficou com medo, não queria mais ter filhos para poder não ver o filho sofrer. Eu nunca mais quero outro filho. Nossa, porque meu filho teve que fazer 3 cirurgias porque nasceu com um problema. Então eu não quero ter mais filhos. Falta de confiança em Deus. Não confia em Deus. Teve uma experiência ruim e acha que vai ter milhões de experiências ruins. Mais experiências ruins. Né? Então se fecha a vida. Eu nunca pensei do jeito que meu marido pensa, nunca concordei com ele. Mas eu não podia forçar a natureza do meu esposo para continuar aberta à vida. Eu não poderia fazer isso por mim própria, sozinho. O casal é 2 pessoas caminhando na mesma direção. Se um não quer, 2 não brigam. Né? Nessas circunstâncias, se um não quer, 2 não faz. Não pode obrigar, você não pode ter filho a mulher, eu sou aberta à vida, meu marido não é, não pode ser assim. Dentro do casamento, você tem um esposo que precisa ser respeitado. Você teria que convencê-lo. Eu tentei convencer. Tentei muito, vocês não têm noção. Mas, quando ele se abriu a vida, já era tarde. Quando ele se abriu, eu já tinha feito a cirurgia. Mas eu não sinto culpada mais. Não sinto mais culpada. Ele também não sente culpado. Ele se arrependeu, pediu perdão para Deus. E ele foi para o padre e perguntou para o padre se ele deveria fazer reversão. E o padre falou que
que não, que ele ficasse em paz, que Deus já tinha visto que ele tinha se arrependido e que ele seguisse em frente o caminho. Né? Não era para ele fazer voltar, reverter a cirurgia. Não era para mexer naquilo que já estava quieto, já estava feito. Que era para aceitar o perdão de Deus de verdade, né? Eu falei, então, se o padre deu essa ordem, ele é instrumento de Deus. Independente das pessoas achar que os padres são errados hoje em dia, que eles fazem coisas erradas, que eles estão fazendo coisa errada, independente. Aquilo que o padre fala no exercício do sacramento é ordem. Você obedece, você pega aquilo ali como palavra de salvação para você. Se o padre fez alguma coisa errada, quem vai pagar vai ser o padre, não meu marido. Então, se o padre orientou meu marido errado, quem vai pagar o preço é o padre e não meu marido. Então, estou tranquila, porque Jesus fala isso. Eu estou tranquila. Meu marido está tranquilo. A paz na minha casa continua. Deus continua na nossa vida. Eu vejo as provas disso, de que isso não atrapalhou a ação de Deus na minha vida. Que Deus não fechou as portas para mim e para meu marido por causa disso. Então, a gente vê essas coisas e a gente vê que Deus, se Ele continua nos abençoando e continua nos dando a vida, né, e dando oportunidades para a gente amar, para a gente poder ter outros tipos de filhos. No meu caso, eu tenho agora outros filhos, que são os filhos da Divina Vontade que estão sendo gerados aqui nessa comunidade. Essa comunidade foi fundada por mim. Então, olha a abertura à vida que eu fiz, de formar pessoas para a santidade. O testemunho que eu dou da minha vida. Isso é formar filhos. Isso é gerar novas vidas e vidas divinas do mais alto grau. Tudo isso vai compensar aquilo que eu falei nessa parte humana. Com certeza, você não tenha dúvida. Não tenha dúvida de que vai compensar, né, essa falha. É um jeito de expiar, de reparar o pecado que foi cometido atrás. Então, eu estou reparando através do amor, através de gerar vidas divinas, gerar filhos da divina vontade através desse trabalho, através dos meus vídeos, né? Através da minha dedicação à divina vontade. Por isso eu fico tranquila, Jesus fala comigo. Ele fala, me calma, me tranquiliza, me mostra, né? Para eu ficar em paz, para mim continuar o caminho, para mim não olhar para trás. Quem olha para trás e fica se culpando, não segue em frente nunca, não consegue ser feliz. Isso é vontade humana. Culpa sempre é vontade humana. Dúvida, se Deus te ama, é vontade humana. É do demônio, na verdade. Dúvida, Jesus fala que é do demônio. Qualquer dúvida que você tem é do demônio. Qualquer dúvida que vem na sua cabeça, se você tem uma dúvida, é do demônio. É do demônio. Sério, gente. Na caminhada com Jesus não se tem dúvidas, só tem clareza. Né? As dúvidas são perguntas. As perguntas que surgem para você são para serem feitas, não para você ficar guardando. E você tomando decisões sozinhos, através das suas dúvidas. Não, é para você perguntar da onde que surgiu a dúvida. Quem foi a fonte da sua dúvida, da sua pergunta, que não é dúvida. Quem foi a fonte da sua pergunta? Eu. Você veio um monte de pergunta para você e você guardou tudo. Você pergunta para outra pessoa e não pergunta para mim. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou direta. Se vocês vêm a mim, eu não vou falar assim, paz e bem, meu amigo. Não. Aline, tal. Ah, a resposta é essa. Porque a minha vida é corrida. Mas vocês não têm noção do que é amor. Amor é justamente isso. Amor é isso aí. É você ser direta e objetiva. Entendeu? E eu sou muito direta e objetiva. Dá a impressão de que eu sou uma pessoa brava. Eu não sou. Não sou. De jeito nenhum, isso é amor. Você se debruçar para responder uma pergunta é a coisa mais maravilhosa do mundo. E outra coisa, sempre quando eu respondo uma pergunta, eu sei que aquela pergunta tem na cabeça de muita gente. A mesma pergunta que veio de alguém, veio na cabeça de muitas pessoas. Eu pego e já mando pro grupo inteiro ver a resposta. Sem revelar, às vezes, a pessoa que fez a pergunta, e às vezes eu revelo. No caso do comentário que eu coloquei do Elian aqui. Depois eu fiquei perguntando pra mim mesmo, será que eu fiz uma coisa errada? Não fez nada errado.
tudo que ele falou, de repente várias pessoas realmente pensam mesmo, né? E também expor o testemunho dele também, porque tem gente que estava julgando ele, falando que ele estava fazendo coisa errada na meditação dele lá, do livro dos 31 dias com Maria, né? De repente que ele tá equivocado, né? Mas só que ele não, gente. O trabalho que ele está fazendo no canal dele é do jeito que Nossa Senhora quer. Imagina que Nossa Senhora pegou uma criança, né, para entrar essa criança no reino da divina vontade, meditando os 31 dias com Maria, né, e ele é essa criança. Então, quando você vê o Eliana, quando Jesus mostrou para mim esse dia, eu estava vendo a live, eu ouvindo o Eliana live, que eu estava vendo a minha live de sexta-feira de novo, e eu ouvindo o Elian, eu estava ouvindo o Margisian, eu estava ouvindo o Benjamin, que Jesus conversa com o Benjamin, um menino, e conversa com o Margisian, né, no livro da Valtorta. E eles falam o que vem na cabeça, falam a verdade deles, pequenininha. Então eu vi o Elian falando, eu vou para missa e eu não ligo para ninguém. Aí eu vou lá e corrijo se for necessário. Olha, você ainda está no começo, então você ainda não entendeu sobre a caridade com o próximo, né? De que você tem que... Aí eu fiz a exortação ao vivo. Todo mundo viu. Mas só que ninguém percebe que aquele momento ele está aprendendo. Todo mundo só julga o que ele fez e acha que ele é assim, que ele não vai mudar. Mas não é assim. Claro que ele vai mudar, porque ele está na divina vontade. Ele é uma alma que Nossa Senhora escolheu a dedo. Sério, Jesus escolheu a dedo Elian para fazer esse trabalho que ele está fazendo. Escolheu a dedo. O nome dele está gravado no céu. Foi escolhido, confirmado, e ele está obedecendo exatamente tudo o que eu orientei a ele. Que a Nossa Senhora pediu para ele meditar igualzinho eu meditei quando eu fiz o livro a meditação dos 31 dias com Maria. Ele está fazendo as meditações na sinceridade mais pura dele, do jeito que eu fiz, igualzinho quando eu comecei. Vocês têm noção de como Jesus fica feliz por esse testemunho? Ele estar testemunhando aquilo que Deus está fazendo na vida dele. E aí ontem ele falou assim, a Aline ficou brava comigo, não gostou. Mas eu fiquei quietinho. Eu achei incrível isso, incrível. É isso que Deus quer. Deus quer que a gente cresça, a gente quer que a gente desenvolva, que a gente mostre que a gente está aprendendo. A nossa missão Fiat Voluntas Tua Brasil é de evolução. Não é de você mostrar a perfeição já logo de cara. É para mostrar a evolução. A gente ensina as pessoas a testemunhar todos os dias e elas vão mudar e crescer e subir um degrau a cada dia. Então, há essa evolução de você estar no degrau de baixo e subir para um degrau de cima. Você vai ver a mudança nas pessoas, por causa que a gente expõe tudo que está acontecendo nas nossas partilhas. Então, aquilo que você partilhou hoje foi um degrau que você subiu. Amanhã você vai subir outro degrau, onde vai mudar o degrau anterior. Então, a nossa comunidade Fiat Voluntas Tua e todo o trabalho que a gente divulga é justamente de degraus sendo subidos pelas pessoas. Eu também. Hoje eu sou uma pessoa, amanhã eu sou outra. Porque eu estou subindo degraus. E à medida que eu vou subindo os degraus, eu vou sendo melhor. É esse processo que eu exponho na minha missão. Eu exponho esse processo. Por isso que as pessoas, elas às vezes ouvem os nossos vídeos e distorcem tudo. Acho estranho, porque os padres, eles não fazem esse trabalho no canal deles. Quando um padre tem um canal, ou outros pregadores da igreja têm um canal, eles não fazem esse processo de degrau. Eles apresentam a verdade como ela é, nua e crua, sem você questionar nada, sem poder você questionar nada. O padre Frei Gilson, por exemplo, ele tem um canal dele, ele vai dar direção espiritual, tudo que ele fala é lei. Porque ele é padre, estudou 8 anos, e então ele não mostra uma evolução espiritual dele. Ele mostra a coisa como ela é, perfeita. Você vai e vê, nossa, ele é perfeito. Maravilha, ponto. Aqui não, aqui no nosso canal, da missão, não é assim. Na nossa missão é a evolução. Na nossa missão, você vai ver uma coisa hoje e de repente falar, nossa, não tá perfeito. E amanhã você vê a outra evolução. Nossa, hoje ela melhorou aquilo.
Olha, ela mudou. É esse processo. Então precisa ver desde o início, acompanhar a evolução desde o início, compreendendo o que está acontecendo. Então, essa é a sabedoria que Deus me deu de fazer um trabalho totalmente inédito na internet. Um trabalho inédito de crescimento espiritual, de processo de evolução espiritual acontecendo de baixo para cima. É isso que Jesus pediu para mim, me encomendou. Fale o seu testemunho, faça o testemunho conforme está na palavra de Deus, seja testemunha, seja discípula, né? E Jesus confirma isso no capítulo 257, 258, 259. 258 e 259 confirmam isso, né? Que ele chama a gente para ser discípulas mulheres, né? Discípulas mulheres. E fala sobre essas vozes, pequeninas vozes, que são instrumentos de Deus, que ele usa como porta-vozes dele. Então, eu sou uma porta-voz de Jesus, mas num processo diferenciado, porque eu não sou um sacerdote. Então, eu não vou fazer um trabalho igual o Frei Gilson, igual o Padre Paulo Ricardo. Apesar de que o Padre Paulo Ricardo, ele mostra essa evolução que ele viveu. Ele dá testemunho da evolução que ele viveu. Ele dá testemunho de como ele era antes e como ele é depois, o processo todo que ele passou. Acho lindo isso dele. Graças a Deus. E ele me ajudou a aprender. A meditação que eu faço é em cima do que ele faz. É parecida com o que ele faz quando ele conta a sua experiência. Olha, antes eu vivia assim, agora eu vivo assim. Nossa, aquele santo me fez entender isso que eu não entendia naquela época. Me fez evoluir. Então, eu acho lindo isso. E outra coisa que aconteceu esses dias que eu quero narrar para vocês, né? Que uma pessoa falou ontem que ela não tá aqui no grupo, né? Ela saiu de tudo. Aí eu falei para ela, por que você saiu de tudo, moça? Né? Aí ela falou assim, é porque o pessoal faz analogia, comparação com a vida da Luísa, e isso é errado, porque a gente nunca vai nem chegar aos pés da Luísa. Nós somos muito pequenos para pensar que a gente vai ser igual a Luísa. Nossa! Meu Deus! Jesus misericórdia! Vocês não têm noção de como a pessoa tá errada nisso. E ela desistiu, largou todos os grupos porque se achou especial acima de... que ela, eu não sei o que a pessoa pensou. Eu não é assim que acontece. Jesus, gente, a gente nunca vai ser santo pensando desse jeito. Pensando que a gente é pecador, que a gente nunca vai alcançar uma santidade. Meu Deus, não é nada disso. Pelo amor de Deus. Ela falou assim, eu saí do grupo lá da partilha porque as meninas ficam fazendo analogia com a Luísa. Elas nunca vão chegar nem perto do que a Luísa é. Nunca vão chegar, eu vou até ler o que ela falou, gente, é assustador. Uma pessoa pensar desse jeito. É assustador. Jesus, nossa senhora, Jesus falou assim pra mim, tá vendo como a vontade humana é nojenta? Falou, é pra mim na hora. Não quero julgá-la, não quero, né? Ela não vai ter acesso porque ela não tá aqui na escola da Divina Vontade, mas eu não tô falando o nome dela também, mas eu preciso, gente, trazer isso pra vocês, porque de repente vocês podem pensar igual ela. Não façam isso, pelo amor de Deus. Vocês vão fechar a porta da Divina Vontade pra vocês se vocês pensarem desse jeito. Sem brincadeira, é assustador o negócio. Assustador, assustador. Ela falou assim, estou realmente centrada na Divina Vontade. Mentira, mentira. Gostei de ler juntos o livro do céu, mas está muito devagar. Percebi que o que a Luísa passou, as pessoas acham que elas irão passar também. Não gosto de confronto. No momento, partilhar é compreender o que Jesus fez na alma de Luísa. É só para falar da Luísa. Não é para falar de... ela não quer que testemunhe a vida da própria pessoa. Isso não existe. A gente tem que testemunhar a nossa vida. É o que acontece conosco. E em comparação com o que aconteceu com a Luísa. A Luísa fez isso, isso, isso. Jesus chamou a atenção dela na hora que ela estava na cadeira. Jesus me chamou a atenção com o meu remédio. Tem tudo certinho, tá perfeito. Se não fizer comparação, você nunca vai entender o livro do céu. Nunca. Nunca vai pôr na sua vida. Nossa, a Luísa amou Jesus, ela ficou lá, ela foi 33 vezes lá adorar o Santíssimo Sacramento. Meu Deus, como que eu faço para poder eu ficar o dia inteirinho com Jesus como ela ficava? Você vai fazer um processo aqui dentro de você para falar, Jesus, como eu faço para te amar todo o tempo igual a Luísa te amava? Como eu faço para poder... É assim? Pedir para Jesus para que ele possa fazer esse processo em você. Meu Deus, Jesus, se você ler o livro do céu, você vai ver que Jesus está pedindo amor. Ele quer ser amado. Nossa, o que mais ele pede? Ele quer ser amado por você. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ele quer que você fale eu te amo para ele. Ele quer ser amado como nunca foi amado antes. Isso é a vida na santidade da Divina Vontade. A gente amar Jesus.
Usar o amor que ele dá pra gente para amar o próximo, ser amado pelo próximo, que vai ser o amor dele por nós também. O amor que meu marido me dá é o amor que Deus está me dando. Jesus já falou milhares de vezes para mim. Se você quiser ser amado por mim, você vai ter que amar o seu esposo para ele te amar de volta. E o amor que ele te der é o amor que eu te dou. Jesus falou para mim milhares de vezes. Então, se eu abandonar o meu esposo, mostra claramente que eu estou fugindo do amor de Deus. Que eu estou indo contra a divina vontade plenamente. Mas só que isso não impede de eu conversar com Jesus e falar: Jesus, tá difícil, hein? Tá incompatível aqui a situação. Vamos resolver juntos. Pedir ajuda para Jesus, como a Eva não fez, você vai fazer. Aquilo que a Eva não fez, você vai fazer. A Eva, Jesus fala que a Eva tinha que ter voltado e pedido ajuda para o pai. Ela não fez, você vai fazer. Então você é obediente, você obedece. Você vai até Jesus resolver tudo, né? Aí, olha só, aí eu peguei e mandei para as meninas, né? Aí eu pego e tudo que acontece eu conto para todo mundo, né? Por que eu conto para todo mundo? Porque eu tô aqui para testemunhar a ação da graça de Deus. Eu não me apego a ninguém, né? E aí eu vou no privado, ou vou no meu grupo que é privado, e lá tem as meninas que estão aprendendo a crescer, a subir um degrau. Então eu pego a opinião dessa menina, dessa moça, e levo para eles. Olha só o que ela tá pensando. Tá errado, vocês não podem pensar igual a ela. De jeito nenhum. Mas só que ela falou uma coisa que vocês têm que melhorar. Ela não atrapalhou vocês também. Porque tem uma coisa que você tem que melhorar. Explicar para as pessoas, né? Que não é pra se ela acha que as pessoas estão querendo viver igualzinha a Luísa, tá errado, porque a gente não vai viver igual a Luísa. Eu já falei milhares de vezes isso, né? Que a gente vai ficar petrificado, sair do corpo. Não vai fazer isso, né? Que a gente vai ser vítima. Não vai fazer isso, não é desse jeito. Aceitar. Tem várias coisas que a Luísa viveu que a gente não vai viver, então conversem e expliquem melhor essa situação, né? Mas o confronto que ela não quis foi justamente aqui, o amor que ela não deu, tá? Então, o amor que ela não deu para a pessoa, né? Deus, como que ele vê essas pessoas que fazem a comparação, né? Que essa pessoa é pequena e quem é pequeno é mais próximo de alcançar o sol divino, tá? O confronto que ela disse que ela não quer confronto é justamente o amor que ela não deu, né? Que ela não deu. Tem que entrar e debruçar, falar com uma pessoa de cada vez no privado. Entrar no privado de cada um e falar assim, olha, será que você está entendendo errado a Luísa? Será que a Luísa não é... entrar no mundo daquela pessoa, não para atrapalhar a meditação, né? Não é para atrapalhar a meditação daquela pessoa, pelo amor de Deus. Ela quer voltar agora. Depois que eu falei com ela, ela quer voltar. A moça quer voltar para trabalhar, porque eu falei umas coisas para ela que doeu no coração dela. Se você, né? Se você pôr um pouquinho que seja de si mesmo nesses atendimentos, Jesus já rejeita, né? O segredo é fazer isso de graça, trabalhar de graça para ajudar as pessoas a entender, né? E Jesus, ele vê a meditação dessas pessoas assim, ó. A meditação que elas fazem está no início dos inícios. Precisa ter paciência e amor. Se você quer mesmo ajudar o reino da divina vontade, você não julga ninguém. Você com caridade ensina, exorta e orienta e nunca desiste, nunca pode desistir. Porque tem que ter a perseverança e a constância no bem, né? Só dessas pessoas estarem parando um pouco de suas vidas para ler um livro tão complexo já é um milagre tão imenso que você não tem ideia. Não pode julgar de jeito nenhum, só orientar e iluminar sem julgar. Pedir para Jesus te dar mais paciência e amor. Onde é mais difícil é onde Jesus nos chama a trabalhar, por um amor puro por Ele, para agradá-lo. Eu não fico corrigindo ninguém. Eu não corrijo ninguém na partilha das pessoas. Eu não corrijo ninguém. Só se tiver um erro muito grotesco mesmo, mas um erro muito grotesco mesmo. Aí eu tenho que mexer. Só corrijo quem tem dúvidas e vem até mim. Deixo o Espírito Santo livre para agir dentro do desejo das pessoas. Vejo tanto milagre nessas partilhas, por mais que elas comparem-se com a Luísa. Não tem nada de errado. Vejo tanta vida sendo iluminada, só vejo luz e amor como Jesus deseja. Amo deixar Jesus trabalhar no tempo de cada pessoa, para elas entenderem cada golinho do livro do céu. É uma caridade tão grande, você não tem ideia, a gente se abaixar para ajudar os mais simples, né?
Então é muito importante. Essa meditação é a coisa mais linda do mundo. Aí, quanto a comparar, né? Qualquer coisa, né? A gente está aqui para esclarecer quando a pessoa tem dúvida, né? Se a gente... Então, os frutos são abundantes, né? Quando a gente tem dúvidas e você pergunta. Você tem perguntas e você vai buscar as respostas. Você aprende muito, você sobe um degrau a mais com as respostas às suas perguntas, né? E eu trabalho ensinando de forma muito simples as pessoas a meditar, que é colocando na vida os conhecimentos. Né? O mundo de hoje está muito Nutella, né? Falei para ela. E isso é... As pessoas só querem as graças sem sofrimento, sem dor nenhuma. Isso é totalmente contrário a Jesus. Eu falei que eu ouço muitos teólogos e que com certeza se ouvissem as minhas meditações não iam ver o progresso espiritual nelas. Iriam só ver um vídeo e ver só erros litúrgicos e erros teológicos de um vídeo só, sem entender o processo de degrau que está tendo no processo. Não iam entender e iriam julgar totalmente o meu trabalho. Julgar como, né? Porque não estão abertos à ação sobrenatural de Deus, como Jesus fala. A religião hoje está muito fixada em tradição e racionalismo, nua e crua, sem nunca fazer sem usar o cérebro. A pessoa não usa o cérebro, ela acha que ela está usando o cérebro no mais alto grau. Mentira, ela não está nem se debruçando para entender o que está acontecendo naquele contexto. Se ela vê um vídeo meu, se você apresenta um vídeo meu para uma pessoa, você vai e manda para um padre. Ó, ouve essa mulher, olha só que loucura que ela falou. O padre vai, se ele viu só um vídeo meu, sem ver a evolução do vídeo anterior para o vídeo seguinte, o padre nunca vai ver o sobrenatural. Só vai racionalizar em cima do que você pediu para ele ver. No contexto, ele vê se ele for um padre que pensa racionalmente. Ele só vai ver erro, só vai ver problema. Ele não vai... Você tem que explicar para ele assim, olha, ela tem um canal de uma evolução espiritual que ela divulga. Então, eu precisava que o senhor avaliasse, mas só que o senhor vai ter que ver os vários vídeos dela, né? Não um só, veja uma sequência de vídeos para você ver como ela vai evoluindo, né? Pega uma série dela e vê do início ao fim a série dela, que ela faz no canal dela, para o senhor julgar, né? Como é o desenvolvimento do testemunho que ela está dando, da partilha que ela está oferecendo para nós, se isso vai me trazer algo bom. Se você quer um julgamento de um padre, de um teólogo, de alguém que você conheça, que é estudioso, é isso que você tem que fazer, pedir para ele ver a evolução espiritual de um degrau que está sendo subido, de uma ordem, para ver. Várias pessoas que ouvem meus vídeos, elas falaram para mim que elas tinham muitas dúvidas em um vídeo, e no vídeo anterior, no vídeo posterior, respondia várias das perguntas anteriores. Aí depois vinha surgir mais dúvidas, mais perguntas, elas continuavam, e aí o terceiro vídeo fornecia todas as respostas das perguntas que ela teve. E assim ela ia. Aí do terceiro vídeo surgia mais perguntas, o quarto já respondia. E assim toda a evolução iria respondendo. Então, se a pessoa não acompanhar os vídeos passo a passo e ir acompanhando, não tem um crescimento do degrau que é necessário. E a pessoa fica naquela dúvida, e aquela dúvida faz ela parar a caminhada, e ela paralisa, achando que não é bom para ela a divina vontade por causa disso. E aí a culpa não é minha, porque foi a preguiça da pessoa de perguntar que fez com que ela parasse. E Deus permite que aconteça isso, porque Ele quer ver se a pessoa realmente está disposta a crescer ou não. Se a pessoa realmente está disposta a morrer para si mesma. Então tem todo o processo de crescimento, de evolução que acontece, que é assim que Deus trabalha, porque a divina vontade ela é essa caminhada contínua, de luz sendo iluminado. À medida que você caminha, é que as luzes vão sendo iluminadas. Você só entende, os véus vão sendo abertos por Deus na sua mente à medida que você ama, à medida que você morre para si mesmo e ama. Que você dá mais uma oportunidade para Jesus, que você dá mais uma oportunidade para Jesus, você dá mais uma oportunidade para Jesus, não se fecha, não fica paralisado, estagnado por causa de uma pergunta. Aí você fica sempre vivendo assim, de perguntas em perguntas em perguntas não respondidas. E aí é um perigo, Né? Você paralisa uma caminhada de santidade por causa de perguntas que você não buscou a resposta, porque não quis confrontar, não quis incomodar. Ridículo, né? Então, é muito importante, tá? Aí eu mandei para as pessoas sobre isso, sobre como é essa meditação, né?
A meditação é muito importante. A analogia é um tipo de comparação de forma que uma semelhança parcial sugere uma semelhança oculta. Se a gente se comparar com a Luísa, como colocaremos isso na nossa vida? Se a gente não se comparar com a Luísa, como colocaremos o livro do céu na nossa vida, todos esses livros na nossa vida? É só explicar direitinho para as meninas, né? Eu ensino vocês todos a ensinar os mais pequenos como meditar. Eu medito para vocês aprenderem comigo. Temos que nos imaginar sim no lugar da Luísa, sim. Desejar amar Jesus igualzinho ela amou. Tá tudo certinho. Só vê defeito nisso quem se enche muito de si mesmo, de opinião própria. Eu nunca fiz isso. Tem um jeito de meditar simples que aprendi reparando muito no Padre Paulo Ricardo. Ele também fala dele mesmo. Não tem nada de errado. Todas estão batalhando para vencer a timidez delas. Só Deus sabe quando é difícil uma senhora de 60 anos começar a falar de sua vida. Meu Deus, é por puro amor a Deus. Puro amor mesmo. Vocês têm ideia do que significa esses atos? Da pessoa desejar, de meditar, refletir, pôr na sua vida esses conhecimentos? Sendo assim mesmo, nessa simplicidade e humildade de cada pessoa? Não fico vigiando para pegar erros em ninguém, pois ouço com os ouvidos de Jesus e Jesus só sorri ouvindo as meditações de vocês. Acabei de ler na Valtorta, capítulo 260, Jesus sorrindo contemplando o Pedro pregando. E eu sei exatamente o que Jesus sentiu ali, pois eu ouvindo o Elian hoje na meditação dele, eu senti isso exatamente igualzinho, uma alegria tão imensa, tão linda, vendo a sinceridade de uma pessoa pequena, né? Caminhar. E Jesus fala no livro do céu, né? Que no volume 2, ele fala assim: isso também é causa de porque no curso da minha vida mortal não houve nem sequer um doutor, um sacerdote, um poderoso em meu segmento, senão todos ignorantes e de baixa condição, porque quanto mais humildes e simples são também mais fáceis de fazer grandes sacrifícios por amor a mim. Então a humildade que dá certeza dos favores celestiais. Né? No trecho do volume 2, no dia 19 de maio de 1899, Jesus fala, tá vendo? Por isso que não tinha, na minha vida mortal na terra, não houve nenhum doutor, nenhum sacerdote, teólogo poderoso em meu segmento, senão todos eram ignorantes e de baixa condição. Porque quanto mais humildes e simples, são também mais fáceis de fazer grandes sacrifícios por amor a mim. Então, gente, essa é a verdade de Jesus. Se a gente não viver essa verdade, colocar na nossa vida, se a gente não querer imitar Jesus no livro da Valtorta, se a gente não quiser comparar a nossa vida com a vida de Jesus, a gente nunca vai entender como viver como Jesus na Terra. Nunca. É entendimento, é sabedoria, é cérebro, é pensar, é refletir, é comparar. Analogia mesmo. Fazer analogia mesmo. Amém? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, meu Deus, se vocês não perguntar, vocês não vão crescer nunca. Vocês nunca vão andar um degrau acima. Nunca, 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 nunca. Amém? Amém? Jesus, eu confio em vós.